Olá a todos, boa tarde. Does anyone needs to this conference be in English? To be in Portuguese, also. Boa, então em português. Bom, já a maior parte conhece a PTM, eu sou um dos co-organizadores e com isto queria dizer o quê? Somos um grupo de amigos que há 3 anos resolvemos criar um grupo para partilhar entre empresas, entre pessoas, experiências. Isto de repente começou a crescer muito e ainda bem que a gente faz isto por amor à camisola e é bom que num dia destes, quase já em férias, que esteja aqui tanta gente, numa meetup como tantas que há aí. Portanto, acho que é um motivo de orgulho o esforço que tem sido feito e as empresas que nos acolhem. Obrigado à Blip por nos acolher aqui, com um snackzinho e tudo, já normal. Pronto. Entretanto, se nos quiserem conhecer melhor, caso ainda não estejam no Slack, por vezes há impedimentos, porque o Slack tem uma cota que atinge e não sei o quê, mas depois a gente lá dá a volta e mesmo que nos pinguem diretamente um de nós, a gente adiciona. Ok? Portanto, Slack, grupo, Facebook, e-mail, podem nos contactar. Já foram inúmeras as meetups que já perdemos a conta. Já nem me lembro se é para falar alguma coisa de especial aqui, mas pronto. Pelo menos a última meetup foi na Zing, com o Lalet, um speaker apenas, porque as meninas não querem falar, não é? E isto leva-nos a este tópico mesmo. Continuamos, apesar de termos um backlog, não é? E ainda bem, nós queríamos que houvesse mais pessoas, assuntos, temas, qualquer coisa, a gente ajuda, vocês treinam e está tudo. Não é? Mais coisas. O que é isto da blacklist? Este tema começou da última meetup, que é, como vocês entendem, é muito chato a gente fazer o registro, cotação esgotada e haver depois uma lista de espera e pessoas que não vêm à meetup e outras pessoas que se registaram e não comparecem. Então, para evitar isto, criámos um sistema blacklist, não é muito lindo, mas também isto é soft. Porque ao fim de 3 vezes, caso eu me inscreva e não venha, da próxima vez, ou a quarta vez, fica em stand-by, fica à espera de 3 vezes. Acho que é justo. Certo? É ao fim de 3 vezes, ou seja, não é falha uma vez e já está na blacklist. Essa pessoa pode vir à mesma, fica em lista de espera, como tem acontecido e aconteceu hoje, ficar na lista de espera. E felizmente há pessoas que agora estão mais sensibilizadas. Sim senhor, eu não vou, então vou retirar o vistozinho e vou dar vez aos 10 que estavam à espera. E felizmente parece que resultou. A sorte é que também a Blip é grande e temos uma lotação grande. Não é? Mas podia acontecer uma empresa com 20 lugares e é muito fácil ter 20 pessoas à espera. Só para evitar que quem vem mesmo. Ok? Outro tema. Temos alinhado a próxima meetup para finais de setembro, início de outubro. Vai ser entre a primeira semana ou a última de setembro. Isto já é cedo. Entretanto, se alguém tiver algum inconveniente, okay, algum impedimento com o copyright de fotografia ou vídeo,
digam, porque nós, nas últimas 3 meetups, começámos a filmar as meetups, ainda não tivemos tempo e oportunidade de colocar, arquivar no nosso site, eu já ando a dizer isto há um ano, mas agora temos vídeo, temos imensas fotos de meetups antigas, mesmo que vocês tirem fotos, façam-nos a amabilidade de nos enviar de alguma forma. Nós queremos mesmo ter um background, um registro, um arquivo que mais tarde a gente possa recordar e até para os QAs de futuro acederem, não é? Porque a ideia é essa, que isto é para que fique registado, documentado. Portanto, o grupo foi o ECO, não sei se deram conta disso, do grupo. Se ninguém tem impedimento algum, eu e outras pessoas, tiramos fotos. Vamos tirar fotos, ok? E acho que curtam a toque e uma salva de palmas à Karina, que vai falar sobre a Assurance Quality for Microservices. Bem-vindos ao WIP e obrigado por terem vindo, por participarem. Cada vez é mais importante esta partilha entre QAs. Nós, pelo menos eu falo aqui pelo WIP, acabamos por estar um bocado isolados dentro de uma equipa, só há um QA, por isso às vezes a partilha é um bocadinho difícil e aqui é um fórum que nos permite discutir formas de trabalhar, tecnologias que estamos a usar, que às vezes é o suficiente para nos fazer, para nos levar a fazer uma pesquisa na internet e isto existe, então vou levar isto à minha equipa. É exatamente isso que eu vos trago hoje, eu não vos trago propriamente uma tecnologia para explicar como é que funciona. Eu venho-vos falar como é que a minha equipa funciona, em específico aqui dentro, e como é que o processo de qualidade na equipa funciona. E então, a partir da minha análise, o que eu identifiquei como sendo os pontos principais para assegurar a qualidade dentro da minha equipa foram o setup da equipa, a metodologia que a equipa está a utilizar para desenvolver software, continuous integration, o design das user stories, o definition of done das mesmas e diferentes níveis de test cases. Okay? Eu vou passar um bocadinho por cada um. Um bocadinho de contexto, porque isto faz diferença também nas necessidades que as vossas equipas possam ter. A minha equipa trabalha com microserviços, por isso a nossa realidade acaba por ser muito diferente de estarmos a trabalhar num website, ou seja, nós dentro da minha equipa temos 6, 7 microserviços, temos que os manter em produção, eles comunicam uns com os outros e com microserviços de outras equipas e com microserviços de empresas externas. E isso traz uma carga traz uma necessidade de garantia de qualidade diferente e estratégias diferentes de desenvolvimento de software. Os nossos microserviços são customer facing, ou seja, aqui na WIP trabalhamos com apostas esportivas, Betfair e Power, e então, para vos dar o contexto certo, a minha equipa disponibiliza os preços das apostas. Por isso, como podem calcular, se isso não estiver muito bem, é um bocadinho crítico. Por isso, high risk features. E também, além de microserviços, começamos recentemente também ainda a detalhar mais e também estamos a fazer desenvolvimentos de libs, que elas próprias são entregues como um pacote para poderem ser usadas por outras equipas cá dentro.
Ou seja, além de termos que pensar em microserviços, também temos que pensar em livros. Este setup, pronto, lá está, cria uma maneira de trabalhar relativamente diferente. Alguém aqui está a trabalhar em microserviços? Okay. Alguém aqui sabe o que são microserviços? Ok. Microserviços, APIs, serviços. Microserviços, a diferença é, em vez de terem um website que comunica diretamente com um serviço macro, que vos faz tudo, é como se tivessem separado, ok, tem o website e se querem fazer login é para um serviço, que esse serviço comunica com outro para ir buscar as wallets, se calhar que esse serviço tem, e por aí fora, e é um emaranhado de conexões, por isso é que se chama uma arquitetura de microserviços. Começando então com os tópicos, em termos do setup da equipa, lá está. O facto do tester estar dentro da equipa faz muita diferença. Isto parece uma coisa um bocado banal de estar a referir, mas a verdade é que eu tenho colegas que estão a trabalhar em ambientes diferentes em que existe uma equipa de QAs à parte da equipa de desenvolvimento. E a diferença que se nota é que realmente quando o QA está dentro da equipa de desenvolvimento pode dar um contributo maior desde o início, está em design sessions, está a pensar na qualidade desde o início, e então isso o que faz é que a própria equipa fica com um setup de qualidade de software e não é só a equipa de qualidade que tem que pensar nisso. E isso é a principal diferença aqui, é a equipa garante a qualidade e não é o QA aqui que garante a qualidade. Lá está presente em todas as reuniões e é envolvido desde o início do projeto. Não sei se aqui toda a gente está a trabalhar em Scrum. Scrum? Mas não, algumas pessoas sim. É um bocado... Não quero estar a explicar Scrum, não é bem o fórum para isso, mas lá está, mais uma vez, com microserviços seria um bocado difícil não estar a trabalhar com Scrum, não é que seja impossível, mas realmente o facto de nós conseguirmos entregar pequenos pedaços de código e contidos, pequenas features indo sendo entregues, o código indo sendo todo versionado, os bug fixes, tudo isso acaba por ser muito mais fluido do que se estivéssemos a trabalhar, por exemplo, em Waterfall, em que só no final é que sabíamos como é que estava. E então aqui, mais uma vez, acaba por ser uma grande diferença e uma grande melhoria que contribui para a qualidade do software. Continuous Integration. Alguém a trabalhar em Continuous Integration? Okay. Alguém sabe o que é Continuous Integration? Mais. Okay. Pronto. Este é mesmo essencial. Ok? Porque sem isto, com isto, permite-nos também ter, lá está, na pipeline, os testes automatizados. E sem testes automatizados também não conseguiríamos continuar a entregar produtos, pelo menos à velocidade que estamos a entregar. Já vou falar um bocadinho mais em detalhe da parte dos testes em si, mas em termos de metodologia de Continuous Integration é mesmo ter as pipelines automatizadas para os developers não terem que estar tão preocupados com instalo aqui, configuro acolá. Não, pronto. Essa parte está automatizada, é sempre trabalho repetitivo, por isso essa parte está tratada. Cada developer também acaba por fazer um branch para si, quando está a desenvolver uma feature, desenvolve a feature até ao fim. Quando cumpriu grande parte do definition of done dessa feature, é que manda para master. Okay? Por isso, acaba por assim estar, master acaba por estar sempre com a versão que está em produção e sabemos que se está em master, está pronto para ir para a produção, quase. Pode faltar exploratory testing, mas fora isso estará pronto para a produção. Alguma questão já agora? A ideia é irem conversando, se quiserem levantar o braço e fazer alguma questão, estejam à vontade, ok?
Pronto, e lá está. Na bateria, na pipeline estão os testes automáticos. Os testes automáticos, entenda-se por isso, testes unitários, que são feitos pelos developers, testes de componente, testes de integração, testes de sanity, por aí, ok? Alguma questão que eu vou mudar um bocadinho o contexto? Alguma questão aqui? Em termos de sprint, também faz alguma diferença a forma como nós desenhamos as próprias user stories. E então, quando nós desenhamos user stories, isto foi com o tempo que nos fomos apercebendo, porque é muito fácil cairmos no erro de sermos muito técnicos a escrever as user stories, principalmente com microserviços e com libs. Porquê? Muitas vezes é do género, eu tenho que mudar aquele parser, uma coisa assim de género. Eu só vou mudar o parser, para ler mais uma cena qualquer. Uma coisa assim, estou a lembrar-me de um cenário possível, ok? E então, pronto, é uma user story que não vai ter testes. Isto já nos aconteceu e depois, a seguir, na user story seguinte, essa user story sim, já tinha, pronto, agora já vamos alterar a interface para o utilizador e assim, e vai por acaso usar esse parser. Acontece que nessa segunda user story realmente foram encontrados problemas no desenvolvimento da primeira. Não há um problema muito grave, porque no final de contas acaba por se recuperar para trás, não é? Acabou por se fazer mesmo aos testes. O que há de desvantagem é, de alguma maneira, o developer não teve a validação, não conseguiu ter a validação correta junto com o QA na altura certa, então, entretanto já está a desenvolver outra coisa, teve que voltar atrás daquilo que estava a fazer. A user story tinha ficado fechada, mas na verdade teve que voltar a levar com trabalho. Ou seja, nós tendo identificado isso, o que começamos a fazer é tentar questionar-nos em cada user story qual é que é o impacto que vai ter para o business e se a user story é testável. Acaba por ser mais ou menos a mesma pergunta. É uma pergunta que tanto o QA pode fazer como o PO, normalmente estão um bocadinho mais alerta, os developers é normal que estejam a pensar como é que vão desenvolver, qual é que é a classe que têm que alterar e assim. E nós acabamos por estar focados nesta parte, porque isto, lá está, nós permite-nos entregar sempre uma user story e garantir que ela passa pelo fluxo de qualidade completo, que nós conseguimos injetar lá novos testes automáticos, que conseguimos entregar valor para o utilizador, que está tudo validado à primeira e que depois não temos que andar para trás, porque senão, na verdade, acabamos por fazer um mini waterfall. É esse um bocado o perigo. É que podemos estar a fazer muitas das histórias técnicas e chegamos ao final e é que temos que validar. É escondido, é um waterfall um bocadinho escondido, mas acaba por ser. Alguma questão aqui? Uma questão. Sim. Neste caso, por exemplo, quando falaste da definition of done, você aplicou a definition of done à user story ou mais no contexto da feature? A definition of done é a user story, sim. Já vou falar a seguir da definition of done, sim. Também faz sentido, mas também faz sentido teres algum ao nível da feature. Nunca lhe chamei isso, mas faz sentido, sim. Se calhar termos um bocadinho escondido, porque acaba sempre por acontecer em todas as features que fazemos, adicionar adicionar pelo menos 2 user stories extra, ou seja, imagina, fazemos um spike e escrevemos todas as histórias que são precisas para aquela feature e acrescentamos sempre end-to-end testing. Porquê? Porque nós estamos a fazer uma parte naquele microserviço. Sabemos que quando estiver feito no final, alguém tem que ver aquilo end-to-end para checar. Capacity tests, talvez, seja preciso fazer. E acho que é por aí. Acho que é por aí que se costuma fazer isso. Em termos de definition of done, ou seja, ao longo do desenvolvimento da user story, sempre testes unitários, isto é a base. Nesta parte é mais com os developers, eles têm as suas próprias guidelines.
Uma user story tem sempre code review, o que exige 3 reviewers, pelo menos, ou seja, normalmente é dentro da própria equipa, mas também há partilha entre equipas de reviewers. E peer review. A peer review, idealmente, é ter mesmo alguém para consultar na equipa, que não é a pessoa que está a desenvolver, mas é outra pessoa para consultar, para ir tirando dúvidas. Não conseguindo fazer isso, que às vezes não dá, é pelo menos no final sentar-se com o reviewer e passar pelo código a ler, diferente da code review, que é uma conversa, e é eu pensei fazer isto assim e quando acontece isto eu faço aquilo. Pronto, e também é uma maneira de passar conhecimento, porque nós dentro da equipa temos perfis mais júniores, perfis mais séniores, e é uma maneira também dos developers se entre ajudarem nesse sentido. Depois, cada user story tem definição de test cases. Esta é uma parte que fica mais ao meu cargo. É basicamente a definição do test plan, que vai ter os testes para serem automatizados. Normalmente são component tests. Com component tests eu quero dizer que nós fechamos o nosso microserviço, ou seja, a nossa API, e todo o mundo à volta dessa API não é chamado, são tudo mocks. E o que significa que nós podemos fazer os testes que quisermos, que não estamos dependentes de outras aplicações. Testes de integração, estes sim, já temos as outras aplicações. É uma bateria de testes mais pequena e normalmente adicionamos um ou outro teste e não estamos a adicionar em todas as user stories. Testes exploratórios também são definidos aqui e possivelmente, se forem preciso, adicionar sanity tests. Toda a gente sabe o que são sanity tests? Smoke tests? Sim, ok. É por aí. São testes em produção para verificar que foi bem instalado. Uns cheques. Também na mesma user story, em paralelo com a minha definição, os developers implementam os testes. Porque é que são os developers a implementar os testes? Neste caso, eles implementam na mesma linguagem que estão a implementar o microserviço. É um bocadinho diferente também do web. Em web, Selenium ou por aí, não é a mesma linguagem. Por isso não acho que seja tão fácil para os developers conseguirem contribuir. No nosso caso, em APIs, eles estão a desenvolver em Java, os testes também são em Java. Acaba por ser mais fácil e para a nossa equipa faz sentido, tendo em conta que temos muita lógica e faz sentido para nós que o QA esteja só focado na parte da análise, da descrição dos testes, a fazer testes exploratórios, só focado na parte da qualidade e os developers estão focados na parte da implementação. Fica condicionado, não? Não fica condicionado, não? Não percebi. Não fica condicionado, já que ele fez um unit test? Sim. É uma visão? Sim. Depois ele muda para uma visão do teste. Eu sei que Já percebi. Os developers não definem os testes de componente. Eu defino os testes de componente, ok? Tanto as pré-condições que existem no ambiente, ou seja, tudo o que é. Eu defino o que é que está na base de dados, eu defino o que é que os outros serviços têm que responder, eu defino qual é que é o request e qual é que é a response que eu quero. Um test case na nossa equipa tem tudo isso. Todos esses parâmetros estão definidos, por isso não há muito onde eles possam desviar nesse sentido, mas é um bocadinho de trabalho de macaco. Já foram todos para casa. Mas é um bocadinho de tradução, desculpa, é um bocadinho de tradução daquilo que eu escrevi para código, sim. Diz isto. É assim, a colaboração acaba por haver em desenvolvimento, em definição de requisitos e também em testes. A responsabilidade está toda em mim, de definir os testes. Eu defino-os todos, sim. Mas não costuma ser. Quer dizer, depende às vezes das sprints. Se houverem sprints em que eu tenho 6 developers na minha equipa, acho eu, e se cada um dos 6, se nenhum deles estiver a partilhar user stories, às vezes estão 2 a 2, se tiverem 6 a fazer user stories, como eles começam todos ao mesmo tempo, eu tenho que escolher um para começar.
Por isso, aí pode haver, se houver essa necessidade, há developers que têm a capacidade de fazerem peer definition of tests. Pronto, e eu depois acabo por fazer a review quando tenho tempo mais no final e acabo por acrescentar um ou outro, ou não. Mas normalmente não há tanta essa necessidade, ou seja, o PO escreve o que ele pretende que o produto faça e eu defino como é que ele não pode partir. Ou seja, a visão acaba por ser, eu tenho que ver que funciona, mas também tenho que ver todos os outros cenários, por isso nesse sentido acaba por estar a responsabilidade em mim. Sim. Respondi? Sim. Mais alguma questão? Sim. Falas ali em test phase. Sim. O que é isso? Ou seja, eu não sei se percebi a pergunta. O que é que fazes nesta parte? O que é que eu faço? Eu sei o que é que faço. Vou mostrar. Eu estava a pensar em mostrar, mas não posso mostrar. Eu sei o que é que faço. Eu quero perceber até onde vais. O que é que Até onde vou? o trabalho e o tempo que investes a fazer. Todo, quase. E achas isso bem? Acho. Preciso. Já respondi. Acho preciso por causa do que falei no início. Se eu não vir todos os eventos, é com o Postman, por isso acaba por haver às vezes algum apoio da nossa parte. Daqui, mais alguma questão? Sim. E um bocadinho mais de muitas maneiras diferentes de pensar. E isso é um tópico que vai ficar mais em parte da automação e em função da automação das user stories. Eu já tive experiências com o plano, ou seja, da inclusão da automação neste pipeline todo aquilo que nós consideramos que é importante para no contexto das histórias. Já tive casos em que correram mal. Qual é que é o vosso get feeling acerca disto? Eu, por acaso, cá dentro, acho que eu também só tive sempre na mesma equipa, estou cá há 3 anos. Posso comparar com a minha experiência anterior, mas não sei se é muito grato, porque era web. Mas nessa experiência também não tinha testes automáticos. Para nós, sim, sempre, não é praticamente, é mesmo sempre. E lá está, começamos a ir mais granular, às livres, não é? E nós não tínhamos, nós só tínhamos frameworks de teste ao nível dos serviços. Só que, como começamos a criar livros muito complexos, começamos a ter a necessidade, às vezes, vamos só desenvolver a livro e depois desenvolvemos o resto. E a conclusão a que chegamos nós conseguimos isolar a lógica da livro na livro. Tem uma interface, ok, não é HTTP, não é um serviço, mas dá para fazer. E então o investimento é sempre, se tens um serviço novo, as primeiras user stories é fazer o setup do serviço, Cougar, o que seja, o que eles precisarem, e uma framework de testes, sempre. Uma framework de testes de componente só. Okay? Os de integration tests é outra coisa. Já será outra coisa. Já é mais complicado. Respondi? Sim. Pronto. Em termos de testes automáticos e testes suítes unitários, componente, tanto serviços como livros são vistas como um componente, tanto um como o outro, testes de integração e os tais sanities. Eu já fui falando, por isso não sei se aqui querem perguntar alguma coisa. Okay. Pronto. Acaba por ser o conjunto destas coisas todas que eu identifiquei no tempo que tenho estado cá, que eu acho que distingue e acho que nos permite entregar com qualidade e com segurança. Para terem mais ou menos uma ideia, nós temos um ambiente de qualidade e só vai para o ambiente de qualidade o que está em master. Por isso já passou por isto. Ok? Só não tem estes dois. Por isso, com isto tudo, vai para o ambiente de qualidade. Posso encontrar um bug por user story, nas que encontro,
e normalmente é isto não é bem aquilo que se tinha posto na documentação, funciona na mesma, mas tem um underscore. Pode acontecer, por exemplo, termos assumido que um outro serviço nos ia comunicar de certa forma, e quando vamos ao ambiente de qualidade verificar, porque nós criamos, lá está, componente testes com mocks, e pode acontecer chegar a esta altura e realmente verificarmos, ok, afinal não está bem a responder assim, vamos ver o que é preciso, se é preciso alterar do nosso lado, se é preciso alterar do lado do outro serviço, ou seja, os testes exploratórios acabam por validar essas coisas, ok? Mas é isso. Não sei se têm alguma questão. Sim. Olá, boa tarde. Olá. Eu gostava de perceber em que consiste melhor as vossas user stories e quem é que as escreve. Ok. Normalmente quem as escreve pode ser o PO, podem ser os developers, por isso é que é preciso ter cuidado para elas não serem muito técnicas. E porquê é que no nosso caso podem ser os developers? Porque às vezes é difícil para o PO perceber, ou seja, o PO sabe que quer dar um novo bónus, lá está, mas não vai propriamente, ou se calhar nós sabemos melhor, como na estrutura de JSON, onde é que aquilo deve estar, no nossa interface, como é que aquilo deve ser oferecido. Por isso, às vezes normalmente é uma colaboração entre os dois. Também podia ser comigo, também acaba por acontecer. Nós escrevemos, normalmente nós fazemos spikes, não sei se estão familiarizados, ou seja, chega-nos um novo projeto, dizem-nos os requisitos que querem para aparecer no site e nós, como experts dos serviços, microserviços, oferecemos uma proposta técnica e dessa proposta também vem uma lista de user stories que depois vão sendo trabalhadas. Mas então a vossa user story é baseada no próprio desenvolvimento. Não sei se percebi. As a developer, I want to have a field so that... Assim, às vezes diz as a developer. Eu ainda não quis chatear com isso. Sim, às vezes diz as a developer, mas na verdade acaba por ser as a customer. Porque o que deveria dizer é as a channel consumer, porque quem vai consumir os nossos serviços são os channels. Está subentendido, às vezes é só escrito assim porque já é prática, mas aquela questão que é feita no refinement ou grooming de o que é que entregamos nesta user story, já corrige possíveis problemas que a user story tenha de ok, isto vai entregar coisas, mas é para os developers e tentamos logo encaminhar, ok, e o que é que conseguimos que ao alterarmos isto cá dentro, o que é que conseguimos logo na interface mostrar ou no estado do mundo ou assim, o que é que dá para testar? É o suficiente para mudar o ritmo de desenvolvimento, o tipo de desenvolvimento que se está a fazer. Ok, então tem uma user story no Spike que é mais do ponto de vista do e depois em cada task, digamos assim, tem a user story mais dirigida àquilo que o developer vai fazer em específico. Certo, cada task acaba por ter, não costumamos detalhar por acaso muito, mas aí já vai muito da dinâmica de cada equipa. Às vezes detalha-se o que é que, às vezes no próprio grooming, temos que alterar a classe não sei o quê, temos que alterar não sei o que mais. Põem lá umas notas, se for preciso, até na própria user story, é de género. Não faz sentido como acceptance criteria, mas já que se falou ali naquele fórum, deixa-se lá umas notas, logo que não seja ir alterar esta classe para devolver isto e não sei o que aí já é muito detalhado. Mas sim, há essa flexibilidade, sim. Sim. Tem um microfone, atrás de ti. Isso. Olá. No projeto que vocês pensaram, acho que os testes de integração são todos bons. Os testes de integração devem ser tão importantes, acho que mais importantes do que a maioria, talvez. Não, eu não fui testado. Só fala para isso.
são mais custódios para criar e para manter um teste unitário, por exemplo. Estás a perguntar se os testes de... estás a... afirmação, né? Ok. Sempre dá uma pirâmide de testes, Certo. tem unitários na base, internet no meio e entre. Certo. Eu queria saber se, já que os developers são encarregados de fazer os testes de integração, isso não impacta também no esforço deles de entregar as features, de entregar os... Na verdade, é interessante porque melhora. Ou seja, é um bocadinho contraintuitivo. Mas atenção, porque falaste em testes de integração e numa user story são mais os testes de componente. Ou seja, os unitários sim, mas os de componente, ou seja, tu fechaste tu tens a tua API isolada e se ela tiver que ir a uma base de dados, não é a base de dados real, é uma base de dados móvel, tudo isso. Ou seja, é aí que são investidos todos os testes. Os testes de integração é mesmo 2 por feature e não por user story, ou seja, eu estou a dizer feature como sendo é preciso entregar bónus, então tens 10 user stories, terás 2 testes de integração. Voltando à tua pergunta, estás a perguntar se isso não atrasava o tempo de desenvolvimento, certo? Qual o impacto disso no tempo de desenvolvimento? Certo. O developer ele consegue fazer tantos pontos numa sprint, será que isso não vai ser impactado durante o processo? Sim. O que acaba por acontecer é que, de facto, a cada vez que estás a criar uma nova user story, também tens uma bateria de testes enorme aqui, de todos os casos possíveis e impossíveis, essa coisa toda, dada a criticidade do serviço, que os developers têm que implementar. Ou seja, é como se eles tivessem que fazer 2 implementações em vez de uma. Vamos considerar que é esse o cenário. Só que poupaste numa coisa muito interessante, que foi no ping-pong típico de enviei para QA encontrou um bug, enviei para QA, encontrou outro bug, enviei para QA, enviei para prod, deu? Ou seja, acabamos por poupar aí e não só, não temos regressão. Não existe fase de regressão para ir para a produção. Se tem master, se passou por validações, não tens nada. A única coisa que tens quando mandamos para a produção é mandamos para a pré-produção, fazemos sanity checks, também são automáticos, fazemos alguns manuais porque lançamos uma nova feature, porque os sanity tests é só dá para fazer login, dá para fazer uma aposta, dá para ver um preço, tá. Não vou estar a ver mais nada, só estou a ver se está instalado, não é? E se a máquina está up, e se está a escolher e assim. Em produção, exatamente a mesma coisa. Ou seja, o pré-produção só serve para ver que com os dados de prod, esse é um bocado o conceito da pré-produção, está ligado aos dados de prod, que não partiu. Se não partiu com os dados de prod, vou pôr em prod. E faço o mesmo check, o mesmo sanity check. Por isso acabas por ganhar overall, acabas por ganhar o processo todo. Não. Sim. Na parte dos testes automáticos, falaste que os developers é que os fazem, para além do Unity, não seria benéfico, por exemplo, para o QA, trabalhar em conjunto com o developer, ter na Test Framework uma forma de poder começar logo a pensar os testes, escrever os testes, mas começar a colocar os testes em andamento. Quando ele acabava a feature, era só percorrer e verificar que realmente os móveis funcionam, Sim. os contratos entre as mensagens também funcionam e que não seria mais produtivo para vocês, QAs, neste caso, ter uma ferramenta mais poderosa para poder ajudar o developer. É interessante porque estás a propor fazermos uma framework que abstraísse um bocado a necessidade do developer para escrever Java. Sim, neste caso eu calculo que eles internamente, entre eles, tenham já alguma coisa, senão estão sempre a repetir código, atrás de código, as mensagens vão sendo trocadas, exceto todas copy-paste. Certo. Não sei se para vocês também terem essa ferramenta poderosa de poder fazer ao mesmo tempo, enquanto ele faz o desenvolvimento, fazer já o teste automático e quando terminar a correr. Nós temos alguns casos em que para certas APIs, certos microserviços, foram criadas essas frameworks. Foram encontrados problemas. Eu aqui estou a falar só da experiência que eu tenho, ok? Pode não ser verdade para todos os casos.
Da experiência que eu tive aqui, nesses casos, o que acabou por ser identificado foi essa framework de facto foi criada e até era muito porreira, porque ia ler de um Excel e tu no próprio Excel dizias quando eu mando estes campos e quando está isto, tu fazias o setup todo, mock, era tudo assim. E dá-me esta resposta. Isso já estava em produção há bastante tempo e há pouco tempo eles tiveram que fazer novas features para essa API. Encontraram um problema, ou seja, não foi tanto um problema, mas o desafio que eles tiveram foi como iam acrescentar uma nova funcionalidade àquela API, tinham que mudar o framework de testes, porque ela não tinha esses campos. As APIs com que eu trabalho estão sempre a levar com features novas. E é um bocadinho por causa disso que nós não vamos por essa abordagem, porque nós já falamos sobre isso. Por isso, o que tu estás a falar faz sentido para muitas das aplicações que tu possas ter. Para o nosso caso, realmente, nós já falamos bastante sobre isso e nós quase que tínhamos que ter uma framework para cada feature. Porque e depois limitávamos um bocado, porque a interface dos nossos serviços tem mesmo muitos casos. E para os developers conseguirem abstrair para um Excel ou uma coisa parecida, não ia permitir essa flexibilidade. Não quer dizer que não hajam outras alternativas por aí, mas realmente não estamos a investir por aí. Não sei se respondi à tua pergunta. Espero que estejam todos muito mais bem orientados e muito mais bem dispostos quando começamos. Eu gostei muito da apresentação anterior, especialmente porque esta vai ser uma coisa completamente diferente. Portanto, este sou eu. Chamo-me Luís Reis, acabei o meu mestrado há mais ou menos 1 ano e meio, não, já vai fazer 2, fez 2 anos há pouco tempo. Estou na FISAI há coisa de 1 ano e meio, é a minha primeira experiência de emprego. Eu sou uma pessoa muito diversa, gosto de fazer muitas coisas diferentes. Fiz bastantes game jams, faço web dev como hobby, apesar de não ser o que faço no dia a dia. Jogo Magic, sou um jogo de Magic, sou vocalista numa banda, faço mil cenas diferentes e acho que isso enquadra bastante bem no que eu faço. Disclaimer, eu não sou QA. Já disse. Eu sou um software engineering test. Na FISAI, já agora estou a FISAI, não sei se tinha dito isso. Não, já estou a FISAI há 1 ano e meio. Nós na FISAI, as nossas posições de QA não são tão viradas para QA funcional. As nossas posições são mais do perfil software engineering test. Não quer dizer que nós não tenhamos perfis mais funcionais, mas a maior parte dos QAs que temos são software engineering test. E aqui o pessoal pergunta um bocado o que é um software engineering test. A resposta é um gajo que faz um bocadinho de tudo. Estamos orientados para QA, mas somos software engineers, ou seja, somos code monkeys, fazemos código. Só para terem uma ideia das tarefas que nós fazemos o manual testing, fazemos os test plans, seja tarefas normais não QA funcional, mas também tratamos da automatização dos testes, fazemos build management, tratamos de CI, fazemos monitoring das build tests das mesmas builds, tratamos de flakiness, somos nós que tratamos das releases dos nossos produtos. Tratamos também de benchmarks, não só benchmarks do nosso produto, mas também de tecnologias, para saber se uma tecnologia é performance suficiente para cumprir os nossos SLAs. Também suportamos durante o processo de discovery, fazemos levantamentos de requisitos, muitas vezes ajudamos o trabalho do PO e também ajudamos durante o planeamento de features e ajudamos também, inclusive, os developers, fazemos algum trabalho de arquitetura, fazemos um bocadinho de tudo. Não só criar. Esta apresentação vai consistir de 5 problemas que eu encontrei na minha experiência, que não é assim tão longa quanto isso, e 5 soluções a esses problemas. Isto vai ser uma apresentação um bocadinho diferente do normal. Não vou falar tanto de QA tradicional, não vou falar de testes, não vou falar como metodologias de testes, como garantir qualidade. Vou falar de uma parte que eu acho que é menos representada nestas apresentações, pelo menos nas que eu tive presente, que é a parte da automação, é a parte que os code monkeys gostam. Eu sou um code monkey, por isso gosto de falar das coisas que eu gosto. Eu acho que
pode interessar a toda a gente, pode não interessar. Eu acho que são pontos de vista diferentes e que, mesmo em QA, podemos beneficiar deles. O primeiro problema que eu vou apresentar é o de Build Monitoring e está muito ligado ao conceito de flaky. Quem aqui sabe o que é um teste flaky ou flakiness? Ok. Por acaso não tinha certeza se era um termo que só existia dentro da nossa empresa ou se era uma cena geral. Um teste flaky é basicamente um teste que às vezes funciona, às vezes não, tem um comportamento não determinístico. Isto pode resultar de diversas fontes, pode ser, por exemplo, devido a um timeout que está mal configurado, às vezes que não estamos a esperar tempo suficiente que a rede faça a cena dela. E a pergunta que nós temos é como é que monitorizamos estes testes, como é que sabemos que um teste é flaky e simplesmente não está partido. Se um teste está a falhar há 4 builds, significa que está partido ou simplesmente acertamos sempre no número mesmo? Como é que eu sei quando é que um teste ficou flaky, quando é que foi introduzida a alteração que o tornou flaky? Sempre foi assim, foi arranjado, é um pesadelo. A nossa solução é uma ferramenta chamada Build Analysis Graphing Tool, também conhecida por Baguette, que gera estes gráficos bem bonitos, que tem uma mata de linhas, cada uma das linhas é uma build, as linhas verdes são builds verdes, as linhas vermelhas são builds em que o teste que estamos a analisar falhou, mas depois também temos as amarelas, em que mais de 50 testes falharam, quer dizer que algo correu muito mal, por isso vamos escapar aquelas, e as cinzentas são que nem sequer acabaram. Como é que isto funciona? Nós temos as nossas builds a correr no Jenkins, e temos um scriptzinho que vai fazendo dump dos resultados das builds para um fecheiro. Está montado numa pasta partilhada, uma coisa muito simples, e guardamos uma data de coisas sobre os testes que correram naquela build. O nome da build, a data, em que máquina que correu, quanto tempo é que demorou, o hash do commit que correu para aquele teste, que é bastante relevante para saber o commit que foi introduzido e que causou flakiness ou causou que o teste partisse, o nome do teste e o erro, ou a primeira linha do erro que aconteceu, só para termos mais ou menos uma ideia do que é que fez o teste falhar. Depois, qualquer developer ou qualquer QA pode pegar na ferramenta, Baguette, tem 3 pastas montadas, mete simplesmente Baguette e o nome do teste que quer, ou a classe de teste que quer, e sai um gráficozinho fantástico deste género. Esse screenshot foi tirado esta semana. Fiz update à apresentação, e isto foi, literalmente, tive que há uns dias pesquisar sobre este teste e descobri que a semana passada, na segunda-feira, foi introduzida uma alteração que tornou o teste flaky. Como podemos ver, daqui para a frente não ficou sempre vermelho, se bem que se ficasse daqui para a frente sempre vermelho, sabemos que ele simplesmente tinha partido por aquela alteração, mas conseguimos ver que ele, a partir daqui, começou a ter um comportamento errado. E é uma maneira fixe de nós termos alguma visualização sobre as nossas builds. Essa foi uma moral da história. É uma ferramenta bastante simples, é só um script que está a preencher linhas de texto com dados tirados das builds do Jenkins. E uma ferramenta que, isto é escrito em Python, isto é uma biblioteca em Python de gráficos que foi feita aqui por João Valença, que foi feita no stand só mesmo para gerar estes gráficos, e é uma coisa simples que nós implementámos para resolver um problema que tinha. Vão mudar um padrão no resto da apresentação. Segundo problema, nós já fizemos o conceito de one shot, que é, no produto em que eu trabalho, nós não temos uma pipeline propriamente montada para testes ou para desenvolvimento, maioritariamente porque a bateria de testes que nós temos é muito grande, por isso, e também tem muitas variações que podemos testar com muitas bases de dados diferentes. Correr os testes todos da nossa bateria de testes demora qualquer coisa como, mesmo a correr em máquinas separadas, não fazemos isso em menos de um dia. E por isso, a solução que nós temos para isso é o conceito de one-shots, em que dizemos aos developers, olha, quando tu fores mandar uma coisa, tens que garantir que a tua review tem que ter builds corridas com as alterações mais recentes. Ou seja, podemos dizer que se tiveres alterado cenas na UI, tens que correr uma one-shot de Selenium mais simples que existe. Ou se tiveres só a alterar coisas no back-end, tens que correr uma one-shot de unit test e integration test. Normalmente esses correm sempre.
Como é que eu consigo os developers, e eu incluído, como é que eu consigo que eles se lembrem de fazer isso e decoram isso? Porque é um processo mais ou menos entediante. Temos que ir ao Jenkins, temos que carregar um botão, selecionar a build, meter o branch, meter os testes que temos que preparar, fazer uma coisa para a alta de unit test, fazer uma coisa para a integration. É uma seca. E muitas vezes falham, temos que fazer o fix, fazemos isso outra vez. E depois, quando queremos saber se elas já acabaram, temos que ir ver se os Jenkins já acabaram, fazer refresh, porque o Jenkins é lento. É uma seca, ninguém gosta de usar o Jenkins. Portanto, como é que eu também consigo fazer monitoring disto eficientemente? Portanto, isto foi um projeto de uma hackathon, que eu estou a usar a t-shirt dessa dita hackathon, que foi uma hackathon da FitZai, chamada Zycathon, em que nos deram 2 dias para implementar uma coisa qualquer. E o que nós implementamos foi uma espécie de dashboard, uma coisa muito simples, ou seja, fizemos isso em 2 dias, chamado T-Aggregate, também conhecido que é a Zai, que tem 2 objetivos. A ideia disto é que é um link, onde metem lá o vosso nome e aquilo mostra-vos as vossas builds, ou seja, por branches, quais são as one-shots ou que vocês correram por cima daquela branch e o estado delas, se estão vermelhas, verdes, amarelas. E também permite rapidamente correr one-shots de uma vez só, por exemplo. Isto é uma username no Jenkins, isto é um token que o Jenkins permite criar para autenticar. Eu só preciso meter o nome do meu branch, o número da review e meter nas checkboxes o tipo de build que é. Em test, lane, system test, em integration test, os nossos integration tests e Selenium, também tem aqueles JavaScript. Carrego o submit e ele cria aquilo tudo sem precisar de ir ao Jenkins e passar para a UI para fazer 1000 cliques. 2 cliques ou 3 faço aqui. Como é que isto funciona? Isto é uma aplicaçãozinha de Node.js que faz pulling ao Jenkins de 2 em 2 minutos para ver todas as builds que ele tem e mostra essas builds aos utilizadores. Isso é feito via WebSocket, ou seja, em vez de estamos a fazer refresh ao Jenkins, em vez de termos 50 utilizadores a fazer refresh ao Jenkins, temos um sistema de push notifications em que quando houver alterações no nosso middleware, no nosso aggregator, manda essas alterações ao utilizador. Isto resolveu-se um problema, que era andava muita gente a utilizar o Jenkins, havia muita carga no Jenkins, por isso, com este middleman, evitamos que estes 3 utilizadores estejam a fazer pooling repetido e assim só há uma entidade a fazer pooling repetido e os outros só estão à espera de push notification. Outro problema que nós tínhamos, scheduling das builds. Como eu disse, as nossas builds são muito demoradas e apesar de nós termos um data center em Coimbra com estas notificações, não conseguimos correr todos os testes, nem sequer todos os dias. Temos builds que correm todos os dias, para todas as equipas, mas, por exemplo, os testes com as bases de dados mais esotéricas que só alguns dos nossos clientes têm, só os corremos uma vez por semana. Ou as builds de uma certa equipa correm ao sábado às 2 da manhã, da próxima equipa já correm ao sábado às 4 da manhã. Ou seja, aqui é um knowledge que nós temos de fazer para conseguir gastar as builds todas dentro dos recursos que nós temos. Isto é o que eu estava a dizer. E a solução que nós arranjamos foi uma coisa chamada Cigant, que é um grande chave para a nossa PPC, em que funciona mais ou menos da mesma maneira que a primeira ferramenta que eu mostrei, Riot. Temos um cron job com um script Python que está sempre a ver o estado das builds, a meter isso no fecheiro e depois com outro script Python conseguimos gerar uma imagenzinha deste género, que isto é o exemplo de uma semana de fevereiro de todas as builds que correram nessa semana. E, por exemplo, eu consigo ver que nesta altura aqui, a meio da semana, havia um período em que estas máquinas não estavam a ser utilizadas. Ou, por exemplo, consigo ver que estas máquinas estavam sempre a ser utilizadas. Ou, numa certa hora do dia, toda a gente queria fazer one-shots e mais ao final do dia já havia, tipo, a partir das 8 da noite saiu o negócio e já tinha uma máquina mais livre ou alguma coisa. E esse é o tipo de scheduling que nós temos que fazer e esta ferramenta ajuda nisso. Estes são os 3 primeiros exemplos. Os próximos já vão entrar mais são coisas muito genéricas que ainda não entraram no use case da FitZai. Os próximos 2 são mais
use cases relacionados ou problemas relacionados com o que nós fazemos na FitDesign, que eu vou detalhar um bocadinho, sem nos maçar muito. Nós temos o nosso produto core, que chama-se Wolf, que é o que está associado nas ações em tempo real. FitDesign trabalha à volta de detecção de fraude em tempo real. E dentro do Pulse, maioritariamente o que nós temos são modelos data science, são data scientists que criam, treinam e depois são usados em tempo real para separar se os eventos são fraude ou não são fraude, mas também temos regras, que são regras hard-coded a dizer se um evento é fraude ou não é fraude, por exemplo, e depois planos que são um bocadinho como lambdas ou funções que vocês executam por cima de um evento para transformá-lo de alguma maneira. Portanto, estes planos, rules e models, são utilizados num workflow, que é uma espécie de grafo, em que cada um deles é uma espécie de... funciona num modelo de MapReduce, cada um dos nós efetua uma operação e temos um grande workflow que pode ser filtrado e pode divergir de maneiras diferentes dependendo do tipo de evento. Por exemplo, eu tive a trabalhar com um cliente em que tinha por si só, ele mesmo tinha outros clientes e cada um desses subclientes tinha um path no nosso workflow. E nós tínhamos de validar se esses passos são corretos. Imaginemos que temos o nosso primeiro cliente, Continente, temos o segundo cliente, Pingo Doce, não queremos que as transações de Pingo Doce vão dar para o workflow do Continente. Um bocado chato. Portanto, qual era o nosso processo de validação? Esse processo envolvia, e já agora, quem estaria a fazer isso, este processo de validação, e quem maioritariamente trabalha na definição do workflow, de como é que o workflow deve funcionar, são os nossos data scientists. O que é que o nosso data scientist fazia para validar se o workflow estava correto? Portanto, ele pegava num template JSON com os dados para um dos nossos tenants, neste caso imaginemos o Continente, fazia imaginemos, dizia que queria o Continente, dizia que queria comprar bananas, dizia que queria comprar, queria fazer uma compra no dia tal, não sei o quê, criava o evento todo, e depois fazia um pedido manual utilizando Curl, ou o endpoint que nós utilizávamos para injetar eventos, manualmente, fazia uma query manual à base de dados para ir buscar o resultado desse evento, verificava manualmente que o grafo, o path do grafo por onde esse evento passou estava correto e esse path desse grafo estava num formato que não estava completo, estava num formato de A vai para B, B vai para C, C vai para D, e depois fazia isso para todos os temas, fazia para o Continente, fazia para o Pingo Doce, fazia para o Feira Nova, fazia para o Nova, já não existe. Isto demorava mais ou menos ao nosso data scientist qualquer coisa como 2 a 3 horas. 2 a 3 horas em que o nosso data scientist estava parado a fazer aquilo enquanto nós estávamos à espera para fazer um deploy. E pensei, não, isto é parte. E então tive essas 2 ou 3 horas a fazer um scriptzinho, fez uma cena simples em Python, e pensei, isto não precisa estar automatizado, isto não precisa estar numa pipeline, isto não precisa de ser instalado de resultado validado. Eu só preciso evitar que este gajo passe 2 horas a escrever queries de SQL e a modificar fecheiros JSON na mão e às vezes enganava-se que tinha de voltar atrás. Portanto, o que é que eu fiz? Fiz um scriptzinho em Python, que fazia isso por ele, que criava os fecheiros de JSON, que fazia os tais pedidos que ele queria para o endpoint. Todos os passos manuais ficavam só nesse script. E depois tinha uma parte manual à mesma, que era aquilo gerava a expressão SQL que ele estava a fazer à mão para ele executar na base de dados. E ele tinha de vir à mão e executar isso na base de dados, até porque os acessos à base de dados eram regulados, ele tinha de fazer isso por uma VM, etc. E depois ele tinha de exportar os resultados e passar isso a um segundo script que já mostrava o path do workflow neste formato, ou seja, o tenant 1, 2, 3, temos ali o path. O tenant 4, 5, temos aqui o path. O tenant 6, 7, temos aqui o path. Num formato muito mais legível que ele conseguia analisar rapidamente. Ou seja, isto demorou 2 horas a implementar e o tempo que ele demorava em média a validar o workflow passou a ser 15 minutos. Conclusão, isto não tem nada a ver com o use case, não tem nada a ver com
com se a data scientist está a fazer isto, outra pessoa está a fazer isto. A questão é que a automação não precisa de ser só automatizar testes. Pode ser este colega, por acaso nem está a fazer código, nem está a fazer nada relacionado com a implementação de novas features, está a ter um problema. Podia ser uma pessoa de finance, podia ser uma pessoa da HF. Está a ter um problema que está a demorar bastante tempo, está a custar dinheiro à empresa. Eu posso ajudá-lo, posso usar os meus conhecimentos de automação para evitar que ele gaste esse tempo. Outro problema. Isto voltando à nossa policy space, às nossas rules. Como é que nós validamos que as rules estavam corretas? Imaginam que havia um processo parecido com o anterior para validar se as rules estavam corretas. Ir lá ao JSON, modificar as coisas, direitinho, mandar o evento 1 a 1, ver se o evento estava correto e dava trigger à rule correta, não sei que também demorava tardes a validar que as rules estavam corretas. Como é que nós automatizamos isso e como é que metemos isso no workflow dos nossos developers? E também, mais um caveat nisto, que é como é que nós conseguimos correr isto no ambiente de produção, não no ambiente de produção do cliente, mas no ambiente de QA do cliente. Porque nós, idealmente, queríamos conseguir testar isto, fazer os testes de produção. Porque nós fazemos nós na Fizei temos um produto core, depois uma segunda equipa, chamada Customer Success, customiza para o use case de um dado cliente, e depois essa equipa passa para os engenheiros do cliente que a vão instalar no ambiente deles. E convinha verificar que essa instalação foi, fazer um sanity check e garantir que essa instalação foi bem feita. O problema é que esse ambiente que há pode não estar configurado da maneira que nós quisermos. E esse ambiente que há pode estar utilizado por outras pessoas. Esse ambiente que há pode ter uma versão diferente de Python que nós temos no nosso ambiente, ou na nossa máquina. Como é que nós damos a volta a isto tudo? Era muito fixe conseguimos dizer, olha, vou usar uma framework do GPO, vou fazer os meus testes em Cucumber, vou fazer isto em Cucumber e implementar os meus testes de regras todos fixes em que até uma pessoa que não sabe programar consiga fazer. Como é que instalas Cucumber no ambiente do cliente? Não instala. Portanto, exemplos de regras. Só para dar o contexto do tipo de coisas que nós queremos testar. Vamos rejeitar todas as operações que sejam feitas na segunda-feira por qualquer cliente que tenha gasto mais de 1000 euros em armazém. Ou então vamos rejeitar todos os desejos feitos por um cliente que já tenha feito 3 desejos. Ou então vamos aprovar todos os levantamentos de clientes que se chamam desejos. Este era o tipo de coisas que nós queríamos testar. São coisas mais ou menos simples, mas para terem uma noção, tínhamos qualquer coisa como 20 subclientes, cada um com 50 regras diferentes. Ainda são bastantes para fazer uma coisa. Isto são problemas técnicos que já tinha falado. Uma coisa que eu não tinha falado é que essas regras estão sempre a mudar, porque obviamente para o número da fraude nós temos que estar sempre a adaptar-nos ao que os fraudsters estão a fazer, por isso se os fraudsters detectam que nós estamos a bloquear as transações ao fim de $1000, se calhar vão começar a fazer 999 e espero. Por isso o nosso data scientist tem que estar sempre a analisar isto e tem que estar sempre a adaptar estas regras. Por isso tem que ser um ambiente em que tem que ser fácil alterar estes testes e conseguir correr repetidamente com essa alteração. E também tem alguma flakiness envolvida, principalmente por causa das limitações que eu disse anteriormente, em que o ambiente em que estávamos a testar não era controlado 100%. Qual foi a nossa solução? Python não ok. Fizemos uma frameworkzinha, era chamada elegível, mas fizemos uma framework de testes, em que os nossos testes eram escritos desta forma, em que inicializámos o merchant, o nosso subcliente, dizíamos que queríamos testar a regra 1, dizíamos que queríamos fazer set ao card ID, que é dizer que o queremos testar o card ID da transação. Dizemos que a operação que queremos testar é uma compra, dizemos o item que queremos testar é a lasanha, e temos uma operação mágica que diz decline after a non-float nil, ou seja, rejeita qualquer transação ao fim do nil. E isso é o teste. E depois temos um fecheiro enorme deste género para cada tema com regras todas. Como é que isto funciona por trás? Este fecheiro em baixo
E a framework em si é feita num misto de Bash e Python, em que Python é só utilizado para fazer os pedidos. Esta lógica de decline after não sei quanto é feita toda em Bash. Isto tem uma alta lógica custom que diz, por exemplo, o decline after não pode é um template de teste que diz, ok, vais injetar $999, depois vais injetar $1 e vês se ao fim desse $1 a transação finalmente é rejeitada. Mas depois também faz testes de sanidade, por exemplo, e depois se fizeres mais $1 ela continua a ser rejeitada e se por acaso depois mudares o cliente já for diferente, ou seja, já não cair dentro do contexto daquela regra, já não é rejeitado. Ou seja, só esta operaçãozinha aqui é muito powerful, só mesmo porque é custom made para aquele use case específico. Isto no total são mais ou menos, eram 1200 linhas dos testes à regra, ou seja, 1200 linhas disto, que é mostly copy-paste. 200 linhas desta lógica que eu falei desta custom logic e 500 linhas de Python, que é aquele boilerplate de Python de injeta um evento para aquele endpoint, tem que modificar os JSONs para aquele trabalho manual que eu falei que os nomes tinham que fazer. Portanto, quais são os benefícios disso? Era fácil de ler e fácil de manter, porque depois de implementar as operações só tínhamos de fazer os testes à regra e começamos com um demo que demorou umas semanas a fazer até tirarmos os bugs todos à framework e depois conseguimos implementar os testes a todos os demos, a todas as regras, todas as 200 regras em coisa como um dia 2. Outros gotchas. O sistema tinha de ser warmed up, ou seja, tínhamos de injetar alguns eventos para garantir que às vezes para limpar o estado de transações anteriores, outras vezes porque o nosso sistema dava timeout ao início, se começássemos a mandar muitas transações, tínhamos de fazer um bocado esses hacks feios para controlar a latency. Começou a usarmos Bash e Python, que são coisas que qualquer máquina Linux tem, conseguimos correr isto no ambiente do cliente, ou seja, conseguimos fazer um zip list, mandar para a máquina do cliente e correr isto. E os dados dos testes eram randomizados, porque nós injetámos as transações, mas depois não conseguimos chegar a dizer, ok, agora limpa o ambiente de teste, vamos fazer isto outra vez. Não dava porque nós não temos controle do ambiente. Então, todos os dados eram randomizados dentro de cada teste. Os scripts são rápidos de correr, isto demorava mais ou menos um minuto a correr, por isso os developers dessa tal equipa, não a equipa de produto principal, mas a equipa que fazia a customização do nosso produto para o cliente específico, como se começou a utilizar isto no seu day-to-day work, começaram a utilizar isto nas suas reviews, uma equipa que não tinha um processo de testes nas suas reviews, começou a usar isto. Só uma série de parâmetros. Quando se queria testar, às vezes só uma regra em particular e não queríamos correr a bateria de testes, adicionámos parâmetros para dizer, ok, quero correr só aquele teste, para evitar ter que correr tudo de uma vez. Portanto, eu percebo que muitas de vocês estão tipo, mas isto foi mesmo um top de testes, este gajo esteve aqui a falar de Bash e Python durante meia hora, não era bem isto que eu estava à espera de ouvir. Não liguem tipo, aos detalhes, não liguem às vezes à ideia de que os developers fazem código, o pessoal que são os únicos que só se têm que preocupar com os testes. Muitas vezes o trabalho de um tester não é só garantir. Eu falo mais da minha perspectiva, que o meu trabalho também é mais automação. Mas o meu trabalho não é só garantir a qualidade e devemos estar atentos a estas pequenas coisas que conseguimos automatizar e conseguimos trazer benefício, trazer qualidade não só ao produto em si, mas também aos processos e ao trabalho das outras pessoas. Isso, é um bocado de ter atenção ao impacto que nós conseguimos ter nas nossas equipas, nas nossas empresas, para algo que vai além do código que testamos e das features que testamos. Pronto.
Voltando na parte dos Lakers, vocês têm algum critério para definir quando... Voltando para a parte do... vocês têm algum critério para definir quando o teste é feito? Sim, que é quando chatear o developer. Quando o developer corre uma build para ver se o seu código está correto e chega ao final e diz, ok, está este teste a falhar, este teste a falhar, este teste a falhar. É problema do teste que às vezes funciona, às vezes não, que também depende da framework, ou é problema do código que eu introduzi. Às vezes, só porque a build está vermelha não quer dizer que o código que nós introduzimos partiu alguma coisa. Às vezes simplesmente significa que há flakiness no nosso código, que é technical debt, existe em todos os produtos, mas não tem a ver com o problema que estamos a introduzir. Se calhar se um teste falhar 50% das vezes vai afetar muito isso, porque no meio de todos os testes que vão a falhar não conseguimos saber qual é que nós introduzimos. Se um teste falhar 1 em 1000 vezes, pronto, às vezes vemos aquilo a falhar, mas não vale a pena estar a apanhar essa coisa. Ou seja, o critério é mesmo quando o pessoal repara que, olha, as luzes andam amarelas, o que é que se passa? Vais a ver que todos os testes às vezes falham, às vezes não. É porque temos flakings, não é? Por causa do problema do código. Beleza, e uma pergunta sobre essa parte ainda, você tem uma forma estruturada de como lidar com os testes play? Eu digo, porque os testes play, na verdade, são plays que estão dizendo alguma coisa. Vocês têm o costume de fazer essa análise mais profunda, tentar perceber o que se passa com os testes, ou é mais quarentena e seguir? Temos um bocadinho de cada. Normalmente o quick fix é marcar o teste como flaky e passa a correção numa build de flakiness, em que só para mais testes os testes flaky. Depois disso, são marcados como para análise, para investigação posterior. A ideia é mesmo posto de quarentena para não afetar para não chatear os developers, lá está. Depois a análise, tem que ser uma análise mais estudada, com mais tempo. Normalmente gira à volta de correr uma review por cima do teste, corrê-lo várias vezes, tentar diagnosticar qual é a root cause. Digo com experiência que 90% dos casos é problema do framework, ou problema do setup do teste e não do teste em si. Outros 9% dos casos é problema do teste em si, ou seja, a maneira como estamos a efetuar o teste está incorreta. Por exemplo, ou estamos a fazer um timeout, coisa que não é muito bom fazer, porque que tempo é que esperar? Às vezes mandamos um pedido, espera pela resposta. Quanto tempo é que esperas pela resposta? Às vezes o tempo pode não estar bem definido. O último porcento é que é efetivamente o problema da ficha que estamos a implementar. Ou seja, 99% dos casos é o problema do teste. Porque se o developer que implementou aquilo, viu aquilo a funcionar, fez os seus próprios testes e aquilo em algum ponto passou, provavelmente a flakiness vem normalmente do teste e do método de teste. Falou que 99% dos testes é problema no teste. Flaky. Isso deve gerar uma falta de confiança dos developers nos testes. E como vocês lidam com isso? Responder? Aqui na superior para responder por mim. Assim, na parte da flakiness, quando dizemos que temos testes ao setup, eu também bastante o facto de não ser por exemplo, script, e portanto, normalmente as coisas vão conhecer ao nível do processo, não ao nível do processo, mas ao nível das aplicações.
portanto, normalmente é time-out, são espécies mal feitas ou coisas do género. Se dizes que perguntas se gera alguma desconfiança com os developers, é verdade. Daí que nós tentamos sempre manter todas as builds verdes, precisamente para gerar o mínimo de falsos positivos ou, na verdade, falsos negativos nos testes falham. Nós já conseguimos com isto tirar a repetição de testes no passado. Se há empresas que, quando um teste falha, dão mais uma oportunidade para passar para tentar amolecer o impacto das máquinas. E nós com isto já conseguimos tirar isso, não só nos testes, mas dá alguma confiança. Depois não pomos os testes no cloud quarentena. Nós deixamos ocorrer tipo, várias vezes por noite para jogar no histórico sólido, para tentar fazer o debug, que depois é analisado e é enviado para o report, que analisa o histórico, precisamente com o Baguette, mas nessas duas específicas da equipe, para tentar achar o um ranking sobre como atacar os testes, e normalmente são os developers que os atacam, para os developers, os software engineers que os atacam por terem feito testes, mas se jogar as opções aí é que foi mesmo o developer. Portanto, só no último caso é que chega o developer para corrigir, precisar um bocadinho mais de segurança de testes, ou somente de se um teste for aparentemente pouco feito, tem sempre a opção de correr um teste específico N vezes e perceber se com isto perceber se foram nós que introduzimos, já existia antes, ou se acham que introduziram agora, veem realmente o quão feio que é em 100 vezes, em vez de terem só acesso a uma barra vermelha para ali. Porque temos toda uma estrutura à volta disto, nós sofremos depois de cores, acho que agora eu diria que os developers estão um bocadinho mais confiantes. Isto tudo solidificar bastante as builds, mas não benefício da dúvida mesmo que seja do lado do teste, já não é tão comum que eles ficaram completo. Você comentou que algumas builds rodam só no sábado em determinado horário, 2 horas, acho. Voltando um pouco, só para entender um pouco do contexto, é uma arquitetura é um monolito em si de back-end ou tem serviço separado do domínio? São microserviços? A resposta sincera sim, a resposta politicamente correta no mínimo. Tá, e você correu essa pipeline e teve algum bug que se impede de colocar uma release em live? A maneira que nós fazemos as releases é fazemos normalmente o nosso produto, o produto que eu descrevi, o Pulse, que é o tal, é mais monolítico, a coisa mais monolítica que nós temos na Fitzai. Fazendo mais ou menos 4 releases por ano. E normalmente, antes dessas releases, há um período de um mês em que fazemos validações por cima do código e decoramos as builds que normalmente só operamos mês mais vezes, fazemos uma análise mais a fundo. Por isso, se impedir a release de acontecer, vai ser, lá está, 4 vezes por ano, não vai ser. Ou seja, não é um problema para nós, porque temos uma frequência de release muito baixa. Sim, porque eu passou justamente isso do tipo, pegou um bug que dá vazamento de receita, por exemplo, em live, e se você só roda fazer build só no sábado, como é que vocês tratavam isso? Mas justifica quando você fala que você só tem 4 builds só 4 releases no ambiente de live por ano. Cobre isso. Estou? Como eu disse, nós tínhamos 4 releases anuais, mas temos outfits. Temos outfits bastante mais frequentes. E nesse caso, e diria que temos uma por semana, que vai ser parecida, mais ou menos. E nesse caso, corremos as builds à mesma, mas é um processo mais. É mais extenso do que as builds que fazemos diariamente ou as builds que fazemos para o propósito de uma review, mas também não são as builds, não é um processo extenso que fazemos para fazer uma release mesmo do produto. Ou seja, é escalado com base no grau de quanta merda é dificuldade. Mais uma vez, se for um hotfix e estragarmos qualquer coisa, fazemos ao passo e temos história de fazer isso. Tinha só uma pergunta por causa daquilo dos nomes que falaste. Alguma razão para aquele
passo a ser manual, em que vocês é que têm que dizer que querem correr uma build e não ser automaticamente uma request? A razão é o developer é que está encarregue de decidir quais são as builds que quer correr para o tipo de alteração que quer fazer. Porque, imaginemos, se estamos a introduzir uma feature nova no front-end, se calhar queremos só correr as builds de Selenium, queremos correr unit tests e integration tests que correm mais ou menos rápido, tipo os mais normais. Se estamos a introduzir uma coisa nova que vai mexer no framework de back-end do nosso produto, se calhar vamos querer correr mais builds, vamos querer garantir que aquilo corre com diferentes bases de dados, com diferentes sistemas de messaging, etc. Se for uma coisa em que é muita coisa no POM, mudar de fazer um POM para uma versão, coisa assim, se calhar basta só correr uma unit test e não tem que estar a entupir os rankings com deles só por causa disso. E por isso é que é um passo manual, mesmo porque não tínhamos maneira nenhuma de saber que builds é que são necessários para aquele tipo de review sem ser o developer dizer, olha, para esta convém ser isto. É só porque isso parte do princípio em que o developer não se vai enganar em que parte é que quer testar e vocês têm que dar. E por isso é que faz parte do trabalho dos reviewers dizer, olha, porque é que não correste tão fechados nisto? Porque é que só correste estas? Olha, se calhar isto vai introduzir flake, mas corre aí uma review por cima disto. É só porque isso parece dar muito tipo, transtorno diário para tipo, estar a ter isso tudo em conta de simplesmente correr manual. Sim. Já agora, isto é o processo que nós temos no Pulse, num dos nossos produtos. Isto varia muito de produto para produto dentro da Fitzai e também, obviamente, que são coisas que estamos a mudar aos poucos. Isto foi um passo nessa direção. No mundo ideal, o developer só tinha que carregar no botão e aquilo magicamente corria tudo e se tivesse verde entrava na pipeline. Mesmo que partisse alguma coisa, ou mesmo que, por exemplo, podia entrar e se mais tarde nas weeklies se descobrisse que aquilo partiu alguma coisa, ou seja, nas builds mais extensas que corremos com menos frequência de descobrir que aquilo se partiu alguma coisa, voltávamos atrás. São metodologias diferentes e até agora faz o que nós chamamos. Uma última questão. Só todo bem que é para te ver. Esta questão também é muito simples. Esta introdução de novas ferramentas próprias internas à vossa empresa, não só em skills como o que vocês querem na ação, não vos limita muito a nível de contratar pessoas novas? Sim, é verdade. E na Fitzai temos um grande conjunto de coisas diferentes que estão muito separadas em diferentes sítios. É um campo grande de informação, muitas vezes, olha, isto foi criado neste ponto, isto foi criado neste ponto, e há um grande backlog de coisas que foram feitas e ferramentas que foram feitas. Normalmente o que tentamos fazer é que das duas uma, ou tentamos uniformizar as coisas o mais possível para, por exemplo, de produto para produto sejam usadas as mesmas ferramentas, ou garantimos que não nos apegamos muito às coisas pequenas que fazemos. Por exemplo, aquele script que eu falei, o último que eu falei, era uma coisa para desenrascar porque precisávamos fazer uma release daqui a uma semana e tínhamos de validar aquilo e estar a ter iterações de validação que demoravam, não era bom o suficiente. Ou seja, não se define na minha apresentação como métodos para definirem a metodologia do que há para a vossa empresa. Vejam como métodos de desenrascança às vezes para pequenas coisas que precisam de automatizar. Ou seja, o tal caso que eu disse, de analista X em particular está com problemas. Vamos criar uma ferramenta para ele para o ajudar. A pessoa X tem uma tarefa que demora não sei quantas horas. Vamos criar uma tool que não precisa ser um framework, não precisa funcionar para a empresa toda, mas precisa funcionar para aquele único uso case que é um nicho de caralho. Só para fazer uma pergunta. As ferramentas que acabam por ser mais usadas, no caso, por exemplo, dos dois scripts no atuativo, o Project seguinte, o que acaba por acontecer é que, como são mais usadas, acabam por ter interações de consolidação mais para frente e, basicamente, dependemos da boa documentação e código que
fácil de ler e alterar, em vez de ser eficiente, necessariamente eficiente. As ferramentas demoram um bocadinho mais de correr, se calhar, poderiam, se fosse a mesma atividade de serviço às tudo, mas como é tudo feito em Python, que são impossível agora, a ideia é não ter as coisas simples, como a filosofia do Nix, só fazem uma coisa, mas fazem bem, e a partir do momento em que estão feitas e consolidadas, ninguém. O Baguette tem cerca de 2 anos e já não mexi há ano e o Cigano tem tipo 1 ano e também se foi mexido na altura em que foi criado. Quando partir é preciso alterar qualquer coisa, mas a ideia é que não seja preciso mesmo mexer e manter a filosofia de manter as tarefas de programa muito simples e evitar a complexidade, complexity creep ou criação. Mas a cada criação de nova ferramenta ou iteração de novas ferramentas, vocês têm conseguido ir, por exemplo, o tempo de onboarding do pessoal novo? Não diria que se perde muito tempo em onboarding. As coisas são usadas com base na necessidade. Portanto, eles batem um teste de falha, esse setlog, esse setlog, instala o Baguette, segue a documentação como instalar e ele usa. É pouco expectável que ele mexa no código das ferramentas em si e também são pensadas para que se deixarem de funcionar e o impacto delas não tem sido muito grande no passado, são esquecidas. Se for muito grande, há um esforço de as recriar, mas acho que ainda não vou dizer este tipo de coisas. Mas a pergunta é mais género. Quando vocês olham para contratações novas, têm que olhar para as ferramentas que são usadas neste momento no mercado de gestão de empresas. Vamos falar de câmaras de ganhos, guarda-redes, calendários, essas coisas. Vocês, ao criarem ferramentas internas próprias, estão limitados à própria contratação pessoal para o sítio. Vão ter que lhes introduzir essas ferramentas novas, criar documentação para essas ferramentas. Portanto, têm aqui um certo atrito de onboarding para o pessoal que estão a contratar, porque vão ter que lhes ensinar ou criar documentação fácil de perceber. Eu falo por experiência porque nós tínhamos quase o mesmo tipo de prática e a cada iteração de onboarding de pessoas novas recebíamos que a nova pessoa de documentação precisava de ser eliminada e limpa até que chegámos a um ponto que aquilo não tinha nada a ver com o princípio criado ao início. Sim, pois não sei, pelo menos até agora e para alguns assuntos grandes, mas sim, nós já conseguimos. Acho que tem também a ver com o tipo de ferramentas que é, porque nós não estamos aqui a dizer, olha, vamos fazer um novo Selenium. Estamos a dizer, olha, vamos fazer uma coisa que evita que tu faças 20 cliques e faças 3 cliques. Dá para fazer à maneira antiga, ou seja, nós não estamos a inventar um Jenkins novo, estamos a inventar uma espécie de plugin para o Jenkins que funciona para nós e para o trabalho. Ou seja, a pessoa que vem que já conhece Jenkins, já está a trabalhar com Jenkins, a ferramenta é optativa e permite poupar trabalho, não é uma coisa que tem que saber quando entra na design. Obrigado, pessoal.